Boa noite a todos. Boa Continuando. noite. Boa noite, Tô Fá. Você empolgada. quer começar, Fátima? Bom, vamos hoje para a nossa segunda aula do Eneagrama. No final, a gente vai constelar, se for permitido, se vocês quiserem, identificarem alguma. A Zilma identificou alguma coisa? Espera aí. Ih, a Zilma. Identificou? Tá perdida? Acontece. Fátima, é complicado, né? Todos me identificam. Todos? Sim, A gente pode constelar. Se vierem mais gente, a gente constela depois. Que ela vai explicar essas flechas. Esse é o lugar. legal. Então vamos. Explica pra gente, Larissa. Boa noite, gente. Dando continuidade na aula, né? Eu queria começar hoje de um jeito diferente. Eu queria começar hoje com perguntas para vocês responderem para vocês mesmas antes. Estão vendo a tela Peguei aqui. cheia? Opa. Pretinho com escrito branco? Vocês estão Sim. vendo? Estamos. Já peguei meu É, papel. tela cheia? Ainda não. Tá, vamos lá. Agora foi. Ó, foi. Ah. Então, eu gostaria que vocês colocassem, respondessem para vocês mesmas, como que vocês mais lidam, qual que é o que colocar na ordem. Como que vocês mais reagem? Se é o tipo um, o tipo 2 ou o tipo 3? E aí, se vocês quiserem, eu leio. Aí, para colocar, a Márcia chegou agora, será que eu repito? Enfim, para colocar na ordem, né? Qual que normalmente no dia a dia, qual que responde mais? Qual que vocês estão mais habituadas a seguir o padrão? O número um, como você é na maior parte do tempo e ao longo do tempo nas diferentes áreas e fases da sua vida? Mais intenso, mais impulsivo, mais agressivo? Número dois, ou será que você tem mais preocupação com a imagem, aprovação, reconhecimento e status? Número 3. Ou talvez você possa ser mais pragmático, desconfiado, ansioso, pé no chão, concreto e de quebra um pouco introvertido. Eu gostaria que vocês colocassem para vocês mesmos qual que predomina, qual que ganha mais, qual que é o segundo e qual que é o terceiro. Quase nunca acontece. Gostei desse teste, hein? Eu acho que eu sou todos. Ouro.
Pronto? Posso. Pode sim. Eu posso. Todos podem? Ok. Qual que é a questão? Vocês estão vendo a minha tela? Não, né? Vamos lá. Qual que é a questão? O primeiro, quem colocou que o primeiro é o predominante, ou onde ele for, é o tipo instintivo sexual. Vocês lembram que eu falei dos tipos dos instintos? Normalmente a gente cai. Então, tem o tipo sexual, tem o tipo da autopreservação e tem o tipo social. E aí, eu achei mais legal colocar assim, para vocês prestarem atenção, fazerem um teste e prestarem atenção. Quem é mais predominantemente na maior parte do tempo, é o tipo sexual. Então, por exemplo, um tipo 1 sexual vai ser diferente de um tipo 1 autopreservação. Um tipo 1 sexual, ele vai ser muito mais sensual, ele vai ser muito mais competitivo, ele vai ter muito mais características atrativas e às vezes até é difícil de manter um relacionamento do que um tipo autopreservação, do que um tipo social. Então, além das asas, os tipos instintivos, esses instintos, eles vão uma subcategoria. E aí, o tipo 2, quem é o tipo 2? Ele vai ser um tipo mais social, que é aprovação, normalmente não consegue ficar sozinho, está sempre no meio. E às vezes ele não consegue evoluir tanto, porque ele quer a aprovação do grupo. Às vezes ele até agrega as pessoas, mas ele não tem aquela, vamos dizer assim, ele não é uma carreira solo, ele é um Backstreet Boys. Então ele pode acabar a banda, entendeu? Não é tipo uma Beyoncé, que ela saiu do grupo e foi a estrela, entendeu? Então esse é o tipo social, ele fica mais preso no grupo. Já um tipo 3 já é uma autopreservação. Ele vai ser muito, muito preocupado com a saúde. É tudo ele. É tanto a saúde, a segurança, o financeiro. Ele é um tipo muito mais egocêntrico, assim, não diria na palavra. Então, a gente tem um instintivo dominante, um apoio e um que a gente nega. Normalmente, o que a gente critica nos outros é o tipo que a gente nega. Se, por exemplo, eu sou uma autopreservação e vejo um sexual e falo assim: olha, mas para que fica se oferecendo? Fica olhando todo mundo aí, fica paquerando o garçom, o cozinheiro, o taxista, todo mundo, mas para que isso, entendeu? Então, o que eu reprimo normalmente é o que eu critico nas pessoas, é o que eu não consigo desenvolver. Então, por exemplo, um tipo 4 e um tipo 1, se os dois forem do mesmo instinto, se forem os dois autopreservação, vão ser muito mais fácil de relacionar do que um tipo 4 sexual e um tipo 4 autopreservação. Então, ele se subdivide nessas categorias, ficou claro? Vocês ficaram claros? Vocês se diagnosticaram pelo número? Qual que é o predominante em vocês? Qual que é o segundo que está neutro? Qual que é o... E aí, qual que é uma saída? Uma saída para o crescimento é a gente desenvolver o que a gente tem nossa, o que a gente tá reprimido. Então, essa é uma das saídas. Além das asas, além das flechas, essa também pode ser uma. Se, por exemplo, meu tipo reprimido totalmente é o social. Isso, para mim, aqui, está falando para vocês, para mim, é completamente fora da zona de conforto.
Então, eu me colo... claro que a Fátima autorizou, né? Né? Mas para mim, eu me coloquei fora da zona de conforto para desenvolver isso. Porque para mim é muito mais fácil ficar na minha, estudando, ficando tranquila na minha. Essa coisa de me expor, para mim, é difícil. Então, então, vamos continuar. Eu vi que algumas pessoas falaram que se identificaram com um todo. E aí eu fiquei. Uma das coisas que pode ser é o tipo 9, que ele engloba todos. O tipo 9 é um tipo característico, assim. Eu não sei se vocês lembram, vou dar um resuminho, assim. Ele é um tipo que teve muito conflito em casa. Ele é um tipo que teve muito problema. Então, ele se abstinha. Qualquer coisa para ele estava bom. E os outros falavam para ele o que ele devia ser. Então, assim, é claro que a gente tem que ver o tipo, mais fielmente, que eu mandei o teste, é dos 18 aos 25 anos, que é a fase que a gente está com mais pura personalidade, assim. Então, porque depois a gente vai aprendendo as coisas, vai relacionando, vai tendo os percalços, a gente vai aprendendo algumas coisas. Então, lembrar da época dos 18 aos 25. E ele se abstinha, o 9 se abstinha de colocar ele no mundo, porque aí ele dava conflito, ele era responsabilizado, ele era criticado. Então, ele meio que se identifica com todos e ele se funde com todos porque ele quer que alguém fale para ele o que ele é, porque ele tem isso reprimido, essa personalidade reprimida dentro dele, porque ele não pode ser. Quando ele era criança, ele entendeu que ele não podia ser, que dava problema. Então, ele se abstinha. Então, o 9 é muito assim, vamos comer pizza ou vamos comer sushi? Ah, não sei, você decide. Mas não é. Pro 9, é como a Fátima ensinando na constelação. Eu posso comer a pizza e o sushi. A pizza não precisa ficar de lado, nem a pessoa que me convidou vai ficar chateada se eu escolher um ou outro. E eu posso ter os dois. É família ou carreira? Dinheiro ou amor? A gente pode ter os dois. E a gente pode se posicionar. Então, o 9, ele aguenta muita coisa, mas quando ele explode, então ele tem um movimento de raiva que ele introjeta, introjeta, introjeta e solta. Introjeta, introjeta, introjeta e solta. E ele tem que aprender que ele tem que lidar com o caos para melhorar. Não necessariamente vocês são assim, mas eu só coloquei essa questão para pontuar que às vezes alguém ficou assim, nossa, mas eu me identifico com todos. E o 9 é o pulo do gato, que ele está em cima. Eu já vou colocar o Eneagrama de novo, o símbolo do Eneagrama, ele está em cima. Ele é como se fosse na astrologia o peixes, ele abarca todos, ele quer a harmonia de todos. E ele é muito bom em várias coisas quando ele está na luz, né? Quando está na sombra, quando ele está na luz, ele é uma pessoa que quer todos bem, ele é uma pessoa que quer o equilíbrio, ele quer a união. Quando ele está na sombra, ele é uma pessoa procrastinadora, ele coloca a responsabilidade da vida nos outros, ele ele delega as coisas, ele normalmente, quando ele está na sombra, ele fica evitando fazer as coisas de maior importância, porque ele pode ser responsabilizado pelo erro. Então, ele fica se ocupando com tarefas secundárias. E aí, eu já entrando nele, vamos ver aqui. Agora eu vou conseguir. Renan, vocês estão vendo? Sim, estou vendo. Já aproveitando o gancho, eu vou começar o movimento das flechas pelo 9. É claro que eu vou começar de todos novamente, né? Porque
é muita informação, mas o tipo 9, quando ele está regredindo, quando ele fica no estresse, ele entra na pior. É que é interessante o movimento das flechas, porque o movimento das flechas é uma coisa automática. Mas, ao mesmo tempo que tem a flecha da regressão, que, por exemplo, é o 6, ele pode tanto trazer o crescimento no 6, quanto o crescimento no 3. Vocês estão vendo? Estão acompanhando a flecha? Só que acontece, tanto um quanto o outro, eles podem tirar o bom ou o ruim. Só que o que acontece? Quando ele vai em movimento da progressão da flecha, é um salto. Por quê? Porque ele está indo para um outro tipo de energia. Que, por exemplo, o 9 é instintivo, ele vai para o 3, que é emocional. E, ao mesmo tempo, o 6 é o racional também. Só que é diferente. Só que a qualidade, o salto, tem um salto, mas é um salto, vamos dizer assim, é um degrau. Se ele pular por 3, ele pode se beneficiar mais. Ele pode também pular para os dois. Mas vamos lá. O tipo 9, quando ele vai para o estresse, ele vai para o tipo 6. Ele vai para o lado escuro do 6. Ele fica ranzinza, ele fica estratégico, mas no sentido de prever as coisas ruins, muito negativo, muito no mental, não age, ele não concretiza as coisas, fica só no cabeção, só no, nossa, mas isso, mas pode dar errado, pode não sei o quê. Então, isso leva o 9 para uma procrastinação ainda maior. E, ao mesmo tempo, se ele for para o 3, no sentido de regressão, ele pode ficar muito vaidoso, ele pode ficar muito estourado, ele pode ficar muito querendo a pausa dos outros. Então, ele vai fazer as coisas, mas pensando nos outros ainda, ele não tem a segurança e a unidade nele. Só que, ao contrário, se ele for para o 3 crescendo, ele vai ter um enorme potencial, porque aí ele coloca assim, é como se ele estivesse atrás das cortinas e ele vai para o jogo. E aí, quando ele vai para o jogo, todo mundo fala assim, cara, onde você estava? Era tudo que eu precisava, isso. Você é ótimo. E aí ele consegue desenvolver as coisas de uma maneira solo. Ele é a Beyoncé, sabe? E ele consegue, ele tem essa força. E ele não vai, ele vai sozinho, mas ele tem essa força de união. Por quê? Porque ele dá o que os outros precisam. Entendeu? E aí, se ele for para o tipo 6 na progressão, ele vai no estudo, ele vai numa coisa assim mais, como que eu posso dizer assim, numa segurança, ele estuda, né? Só que ele vai mais numa coisa assim mais interior. Por isso que a gente fala que se for o tipo 3 no sentido da flecha, ele é vamos dizer assim, se fosse a escala musical, ele é um tom a mais. Vocês estão entendendo? Eu tô aqui, tô gostando. Tô só querendo saber se eu sou 9 mesmo ou não. Tô esperando o resto. Vamos continuar. E aí, eu vou seguir o triângulozinho. O tipo 3. O tipo 3 é emocional. É emocional, vamos dizer assim, ele não é, ele é aquele emocional para dentro e para fora, né? Que nem o tipo 9 é o instintivo para dentro e para fora. Então, o tipo 3, quando ele cai no estresse, ele fica muito, na sombra do tipo 9, ele pode ficar muito procrastinador, ele pode ficar, o tipo 3 é um tipo para brilhar, ele é um tipo para o palco, é um tipo muito produtivo, tem uma luz diferente, tem uma coisa de fazer e acontecer. Só que aí, quando ele é de tipo 9, ele como se ele vencesse, ele não quer nem tentar, mas é porque ele acha já que vai fracassar. Uhum. Então, ele fica assim, não vou nem colocar meu time no campo, porque, não, hoje não.
E aí, ele pode, se ele com toda essa potência do 3, se ele vai para o tipo 6, no progresso, crescendo, ele pode usar toda essa potência dele e colocar assim, tá, eu vou estudar, eu vou colocar aqui o racional. O que que pode dar errado? O que que eu posso me prevenir? Qual que é o caminho que eu posso ter mais segurança? E aí ele coloca no mental dele para ação. Ele não coloca o mental dele apenas para estudar, assim, para ficar no privado. E aí ele coloca o time dele em campo, mas não sai que nem um touro desbaratinado. Ele tem um alvo, ele sabe a rota e ele vai na rota. E aí, claro que às vezes acontecem mudanças, ele estuda para continuar numa rota melhor que tem, na melhor que ele puder, né? Se ele for para o tipo 3 regredindo, desculpa, se o tipo 3 for para o tipo 6 regredindo, ele vai ficar desconfiado, ele vai ficar sovino, ele vai ficar. Como que eu posso dizer? Ele pode ficar muito maquiavélico, ele pode ficar com muito medo de ser trapaceado, e aí ele mesmo já começa a puxar o tapete dos outros. E se ele for o tipo 3, se ele for o tipo 9 progredindo, ele pode ficar uma pessoa assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer o bem para todos, ou a minha volta, ou a pessoa que está mais próxima de mim, ou a própria comunidade, eu vou fazer algo para acrescentar, eu vou utilizar toda essa minha energia de ação, toda essa minha energia que quer um reconhecimento, mas para agregar. E às vezes ele coloca outras pessoas em campo, mas ele não quer o reconhecimento que nem um tipo 3 purão, assim, só para ele. Ele quer que todos cresçam juntos. Como se fosse assim, não sei hoje eu estou bem musical nos exemplos, eu não sei de onde que eu estou tirando. Mas tipo a Ivete Sangalo, que pega o pessoal e leva junto. Às vezes a pessoa ela vê que uma pessoa que tem talento, e aí ela coloca junto, assim, as pessoas, ela já tem muita fama, né? E aí as pessoas crescem junto com ela, que ela já aproveita os talentos. O tipo 6, o tipo mental, um tipo desconfiado, mas ele é um tipo muito leal e muito cabeção. Então, quando ele vai regredir, ele vai para o tipo 3. E aí ele pode ficar um tanto quanto explosivo, ele pode ficar um tanto quanto vaidoso, ele faz as coisas, mas é para reconhecimento, para se vangloriar. E aí ele perde a essência dele de 6, porque o 6, numa essência de crescimento, ele é muito leal, ele tem ideias fora da caixa e ele gosta de contribuir com as pessoas. O tipo 3 seria, se ele cair para um tipo 3 regressão, ele vai estar mais numa vaidade, numa mesquinhez. E se ele for para o tipo 9, ele pode ficar um tanto quanto procrastinador na regressão. Um tanto quanto procrastinador e um tanto quanto se abster das coisas. Ele não coloca nem as ideias dele para ação, nem compartilha. Ele fica assim, tanto faz, tanto fez, e tá tudo bem, e pizza ou sushi, tanto faz. E aí esse ele se abstém também. O tipo 6, quando ele vai para o tipo 9, ele também quer a união das pessoas, ele coloca as ideias dele em prol das pessoas, do coletivo, em prol da união, do equilíbrio, da harmonia. E quando o 6 vai para o tipo 3, no crescimento, ele também vai ele fica que é mais de ação. Ele concretiza as ideias dele, porque é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. Ele não concretiza as ideias. Ele tem ideias boas, ele tem ideias revolucionárias, mas ele não coloca em prática, ele não coloca em ação. Então ele fica um tanto quanto
Então, um 3, quando ele está em crescimento, ele coloca as ideias em ação, ele concretiza essas ideias. Tá tudo jóia? Tudo bem? Deixa eu tomar uma aguinha rapidinho. Então, vamos para o tipo 1. Tipo 1, tipo perfeccionista, né? Aquele que foi... Ele interpreta que ele foi abandonado pela figura paterna, ele ou ela, né? Então, ele não tinha alguém para proteger, nem alguém para supervisionar, né? Então, já que ninguém cuidou dele, na interpretação dele, ele vai cuidar dele mesmo. Eu vou cuidar de mim mesmo, se eu for um. E aí, se eu vou cuidar de mim mesmo, ninguém vai me criticar tão forte quanto a mim mesmo. Eu não vou dar essa chance para os outros, porque eu vou ser perfeito, porque eu só sou amado se eu sou perfeito. Então, ninguém vai me bater tão forte quanto eu mesma, e eu vou fazer as coisas da melhor maneira possível, porque ninguém vai me criticar, porque antes eu já me critiquei e já tentei corrigir a rota. Qual que é a maneira possível do 1 progredir para o 7, como está a flecha ali da segurança, é ele ficando mais leve, ele confiando na vida, em Deus, no universo, e relaxando. Não é saindo desbaratinado, vida louca, não. Mas é deixando as coisas mais leves, entendendo que as coisas têm uma ordem independente dele. Porque o 1 tem uma característica. Se ele está num movimento rebelde, ele critica até Deus. Ele fala, mas Deus não é perfeito, porque olha o que ele fez. Então, no íntimo dele, eu nunca vi um falar, mas no íntimo dele é como se fosse. Então, ele viver a vida mais leve, vivendo. Ele já tem no modus operandi dele, de fazer as coisas o melhor possível dele, de, de pensar nos outros, só que aí sem aquela vozinha do carrasco na cabeça dele. Fulano fez isso, não sei quem fez aquilo, eu fiz aquilo outro. Uma fluidez, uma serenidade. Eu fiz o melhor que eu pude. Agora e depois, quando eu puder, eu vou fazer melhor e aproveitar as coisas boas da vida também. Porque tem coisas boas da vida, não é só responsabilidade. Ele tem muito medo de ser confundido como vagabundo. Por quê? Porque ele tem a ira nele reprimida. Porque ele tem muito medo de soltar as emoções, porque ele não vai ser uma criança responsável. Então, o que acontece? Ele tem medo de soltar isso e de dar merda. Então, ele fica assim, se controlando, e ele fica com medo desse movimento de soltar e poder soltar as emoções dele, poder integrar o coração dele e o mental dele, e ver que não vai dar nada fora do controle. Não necessariamente, né? Pode ser que dê, né? Mas esse é o medo dele de soltar as rédeas, de viver mais a vida, de dar uma surfada na onda, sabe? Né? Na crista da onda. Mas se ele vai para o 1, se ele vai para o 7 regredindo, o 1 se vai para o 7 regredindo, ele pode ficar muito vida louca, ele pode ficar muito inconsequente, até uma maneira bem perigosa de acidentes, essas coisas. E que também é o medo dele, né? E aí ele também pode ir para o 4, ele pode regredir para o 4. Quando ele regride para o 4, ele vai para o isolamento, ele fica numa melancolia, e aí, por exemplo, ele fez tudo para a namorada, para o namorado, e aí e aí termina e ele fica assim, mais aquele filho da mãe, ou aquela filha da mãe, eu fiz tudo, eu fiz isso, fiz aquilo, e fica reclamando, vitimismo. Nossa, por que comigo? Eu não sou perfeito, olha isso. E fica. Ele pode tanto se isolar
no quarto, na casa, onde for, ou em locais que ele não conhece ninguém, porque para ele também é uma maneira de isolamento. Em festa, não fala com ninguém, aquela criança que vai pra festa e fica quieta no canto, por exemplo? Mas aí é só se o 1 tiver regredindo para o 4. Aí, por exemplo, um 5 é bem privado, um 4 pode ser tímido, tem vários tipos. Se for qualquer tipo assim, mais autopreservação, pode encaixar na criança que não fala, entendeu? Entendi. Então tem que ver outras características também. Já quero constelar a gente aqui, gente. Alguém identificou o seu tipo aí, gente? Vamos colocar. E aí, um tipo 4, um tipo 1, quando vai para o 4, de uma maneira de progressão de crescimento, ele entra em contato com o coração, ele entra em contato com sentimentos, porque ele é instintivo, né? Então ele fica muito na ação, né? No fazer, e, e ele fica muito com sentimentos na barriga, fica muito nas entranhas, né? Fica com o coração e com o mental bloqueados. Então, quando ele pode ir no crescimento para o 4, ele sobe para o coração, guiando as pessoas, porque o 1 é um ótimo professor, um ótimo orientador, só que sem aquela coisa carrasco, uma coisa de compaixão, uma coisa assim, cara, né? Faz parte, né? É, como diz a Fátima, você está aí há tanto tempo, né? Então, ele pode integrar essa parte nele, porque, afinal de contas, ninguém é perfeito, né? Então, ele desce um pouco a régua dele e ele vê as pessoas, e ele mesmo, principalmente, como um ser humano, que pode errar, que pode acertar, e que a maioria das vezes a gente tenta acertar, né? Ninguém. Eu acho que a maioria das vezes que a gente faz as coisas não é para errar, né? Enfim. O tipo 2. O tipo 2. Beber água de novo. Quando ele regride, ele vai para o 8. Vai pro oitão. 8, tiro, porrada e bomba. O tipo 2, na luz, né? Ele é um tipo que dá sem medidas, né? Aquela mama italiana, né? E vem todo mundo e às vezes adivinha o que a pessoa precisa. E faz, e faz, e faz, e faz, e faz. Só que aí, se ela não tem um reconhecimento, ela faz esse tipo 2 faz tanto porque ele quer o reconhecimento que ele não tem, né? Ou que ele não teve, essa carência, que ele não faz por ele. Então, se a pessoa começa assim a esnobar, aí o bicho pega. Aí vira um 8, vira bravo, tiro, porrada e bomba. E aí Isso é bom para quem atende, né, com constelação, porque às vezes você vai precisar uma pessoa que quer reconhecimento, aí você, mas para que isso? Aí ela vira uma fera para você, né? Briga contigo, e na verdade você feriu ela, né? sim, sim. Normalmente é o reconhecimento de um dos pais, né, que ela tentava adivinhar, que ela Exatamente. queria, né? E, e aí vira um tipo 8. O tipo 8 é uma raiva para fora, né? Extremamente raivoso, extremamente humilha mesmo, pega no calo da pessoa, como o tipo 2 é um emocional, ele sabe muito bem onde é o calo da pessoa, tanto para agradar quanto para destruir, se quiser. Então, vai quicando. Muito bom. E aí, se ele for um tipo, se o tipo 2 for para o tipo 8 em movimento de crescimento, ele pode usar essa força para liderar. Ele pode usar essa força
não só para ajudar, assim, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, sabe? Porque o tipo Sim, 2 é muito de dar o peixe. Porque aí a pessoa sempre vai ficar dependente, sempre vai precisar do peixe, né? é uma Sempre. estratégia também, né? Sim, O tipo é uma 2 pode ficar dando peixe para ver se o outro reconhece o valor dela. Porque o tipo 2 na sombra é extremamente manipulador. Pode ser, né? Extremamente manipulador. Como ele sabe, como ele tinha que adivinhar o que agradava o papai e a mamãe, normalmente é o sexo oposto do que ele é, ele sabe muito adivinhar. Então ele vai e aí ele quer que a pessoa reconheça de todas as formas. Por quê? Porque ele tem medo de olhar para ele mesmo, porque ele sente que tem um buraco dentro dele. E aí, no crescimento, ele pode ir para o tipo 4. Tipo 4 olha para as necessidades dele emocionais, porque o 2 ele foge das emoções. Ele vê as emoções dos outros, ele não vê a dele. Então, o tipo 4 já quer entender as emoções dele, já quer entender os problemas dele, e ele quer resolver. Então, isso é na luz, né? Se ele for para o tipo 4 na sombra, aí ele vai ser vitimizento, vai. Porque olha, eu fiz tudo para fulano, e ela nem me agradeceu, olha isso, não vou fazer nunca mais. Risquei da minha listinha, não quero nem saber. Cumprimento e tudo, mas ó, não considero nada. O tipo 3 já foi, agora vamos para o tipo 4. Tipo 4, artista, profundo, né? Romântico, emocional, que é bem emocional, né? Então, o tipo que ele pode ir para o crescimento é o tipo 1. Porque como ele fica ele pode ficar muito preso na melancolia, esse é o melhor coaching para quem você identificar que é tipo 4. Tipo 4 é pessoas que não, que eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido, e só, nossa, a, a grama do vizinho ele plantou a mesma que a minha, só que a dele fica boa, a minha fica uma merda. E nossa, tudo dá certo para os outros, para mim nada dá certo. Se ele fica muito nessa nostalgia, nessa melancolia, que ele fica muito no passado, né? O tipo 4. Os emocionais em geral. E se ele fica nisso, a saída dele é pro tipo, uma das saídas, né, é pro tipo 1. Tipo 1 é, vamos fazer. Faz o seu ritmo, né? Se ele estiver na melancolia, numa depressão, vai fazendo no seu ritmo, mas vai no corpo, porque o corpo está no presente, né? A gente não tá no, quando a gente está no corpo, a gente está dançando, se a gente está conectado. A gente não está no passado, não está no futuro, a gente está no presente. Então, uma saída para o 4 é fazer as coisas, se dedicar, fazer o melhor possível naquele momento, né? O perfeito, né? Feito perfeito daquele momento. E aí, quando ele sobe para regredindo, ele vai ficar muito crítico, muito julgador. Ele é o por cima da carne seca e todo mundo é urubu. E aí ele desce o sarrafo em todo mundo e só ele se ferra e só ele presta. Ninguém mais presta. Se ele vai para o tipo 2 na regressão, ele fica extremamente soberbo, ele fica extremamente orgulhoso, que é o pecado do 2. Então, ele também é um tipo emocional, ele também consegue ver os pontos fortes e os pontos fracos das pessoas, sem precisar conversar muito. Então, ele não precisa de você, você é um merdinha, você é um. Não quero saber de você. E ele começa a humilhar as pessoas, se ele estiver na regressão. Se ele partir para o movimento 2 no crescimento, ele vai fazer as coisas pelos outros. Mas não no sentido de um 2 baixo, no sentido de um 2 mais alto. No sentido de abnegação. No sentido de
de sair um pouco dele, porque o 4 fica muito voltado nele, de sair um pouco de ver outras coisas, de às vezes o que ele tem, ele pode acrescentar para os outros. E sair daquele egozinho feridinho de criança que se sentiu abandonada, sabe? Às vezes, por exemplo, um 4 ir para um orfanato, o movimento dele é natural, ou se alguém orientar. E no orfanato ele se sentiu abandonado, aí tem crianças abandonadas, ele, o que que ele pode fazer? Ou ir num asilo, ou qualquer outro movimento que ele quiser fazer, mas desde que ele não queira o reconhecimento. Ele faça para descobrir e como movimento, certo? Tipo 5. Tipo 5, aquela pessoa cabeção, pessoa que estuda, pessoa que foi invadida a privacidade dele. Ele sentiu que a privacidade dele foi invadida, então ele busca ser o mais autossuficiente possível, ele busca ser recluso e, e gosta de estudar teorias. Uns dizem que o Sherlock Holmes foi baseado no 5, outros no 6. Eu acho que pode ser um é o dominante, o outro é a asa. E aí, o que que ele pode fazer? Quando ele vai progredir, ele pode ir para um 8. Um 8 que tem uma liderança, que tem uma postura e que coloca as ideias dele em prática, coloca as ideias dele em ato. Porque a energia do 8 é uma energia muito potente. Então, ele vai e acrescenta no que ele coloca em prática e visualiza o que ele idealizou, o que ele estudou, o que ele fez. Porque ele tem uma mania, o pecado do 5 é ser avarento com conhecimento. Então, ele, numa sombra, ele vive com o mínimo, ele dá o mínimo, se relaciona o mínimo e, e ele não compartilha o que ele estuda. Por quê? Tem dois movimentos. Tanto o que eu não sei o suficiente, quanto se eu falar, as pessoas não vão entender. Então, até eu explicar, porque todo mundo é burro, né? Eu estudei muito. Então, para que eu vou. Pessoal, eu vou falar. Ah, e aí a pessoa não vai entender a Namorei um assim, magnitude. namorei um assim. Não vou, não vou, não vou explicar tudo, porque, ai, e aí ele fica nessa avareza. Com vários movimentos, né? Mas o pecado que mais pega ele é a avareza. E aí ele pode ser uma autopreservação sexual ou um social, né? Os movimentos. Aí ele pode ir para o 8. Tanto com um movimento de crescimento quanto um movimento de regressão. Que aí é tiro, porrada e bomba. Extremamente explosivo, só eu que sei, vai ser do meu jeito e problema é seu. Se quiser, você que se retire, porque quem manda aqui nesse galinheiro sou eu. Vai, não preciso de você. Esse é no movimento de regressão. Agora, se ele for no movimento para o 7, tanto vou falar de regressão primeiro, de declínio, de sombra, ele pode estudar muitas coisas, ser muito mental, ele tem a sensação de estar fazendo várias coisas, mas não termina nada. Porque tá tudo. Começa uma coisa e para. Porque o 7 na sombra, ele não aprofunda em nada. Porque o 7 na sombra, ele não quer aprofundar com os sentimentos dele. Porque ele não pôde sentir. Ele tem o coração bloqueado. Então, ele vive essa vida assim, na sombra, que ele não liga, essa vida de boa, de muita. Que é o pecado dele é a gula, né? É a gula. Então, é gula de tudo: é gula de conhecimento, é gula de relações, é gula de festa, porque ele não quer sentir, ele não quer estar no presente. Porque no presente, ele ele sente que ele não é adequado, que ele não é o suficiente. Então, ele sempre faz esse movimento. Não, ele teve um movimento interrompido na infância e ele desligou o sentimento. Ele fica só no cabeção.
E aí, esse é o movimento quando o 5 vai para o 7, de uma maneira decrescente. Se for de uma maneira crescente, é a leveza do 7, a colocar na vida, colocar o bom humor, o otimismo e compartilhar as ideias, colocar as ideias para mais gente, porque às vezes um acrescenta, outro acrescenta, para que todos contribuam, porque o 7 já é mais apegado em relação ao conhecimento que o 5. O 5 quer aprender. O 7 as ideias fluem, não tem problema, e a ideia é de todo mundo. O tipo 6 já foi. O tipo 7. O tipo 7, né? Eu diria, não sei se vocês, mas eu diria que seria um sagitariano, se fosse na astrologia, assim, um 7. E gosta de conhecimento, e festa, tiranã, tiranã, e vai, e sempre o futuro, né? E ele tem, como comentei agora há pouco, ele tem essa desconexão. Ele tem um grande sofrimento, mas ele não deixa o. Ele deixa só a cabeça funcionando, né? Ele não entra em contato com o coração, ele não deixa esse movimento fluir. Então, o movimento dele é ele ir para o 5 na progressão e aprofundar nas coisas, ficar um pouco privado, ficar um pouco mais off, e realmente aprofundar e concretizar. Por exemplo, vou estudar Eneagrama, eu vou do começo ao fim e vou colocar em prática isso. Eu me recolho para ter o conhecimento para depois compartilhar. E aí, se ele vai do 7 para o 5 na regressão, ele vai ficar avarento, só ele sabe, os outros são burros, e vai ficar cada vez mais ranzinza e distante social. E aí o movimento dele de regressão para o 1, ele também vai ficar julgando os outros, que só ele sabe. A regra dele é altíssima, né? Como que chama? Tem um deus da mitologia que ele cortava ele tinha uma cama que ele cortava quem era maior e esticava quem era menor para caber. Eu esqueci o nome né, Precusto. Enfim. E aí ele fica nessa régua que ou ele estica ou ele corta, porque ele fica muito inflexível. Quando o 1 está na sombra, ele fica muito inflexível. E aí, se ele está no movimento de progressão para o 1, ele vai saber que todo mundo tem uma missão aqui. Cada um tem um propósito, que as coisas, que claro que a gente pode contribuir, mas que as coisas têm uma ordem, que as coisas têm uma missão e cada um tem o seu papel. E que ele vai fazer da melhor maneira possível, ele vai contribuir como se fosse um enxame de abelhas. Elas escolhem a abelha rainha, tem as abelhas operárias, tem toda uma função. Todo mundo contribui, não é uma abelha, né, que faz o verão, é todo um sistema. E aí ele consegue entrar nesse sistema para agregar. E aí essas foram das flechas, a grosso modo. Agora a gente vai constelar aqui, né? O que você vai fazer agora? Uai, eu ia dar uma faladinha nas asas, mas aí se você quiser constelar, que eu acho Aí que não o fala das asas que a gente quer constelar essa aí. Aí o movimento das asas, mas assim, en passant, só para ter uma noção. A gente tem um dominante e um de apoio. Então, por exemplo, o 1 tem a asa tanto do 2 quanto do 9. Só que o 1 é o dominante dele, a asa dominante. Então, por exemplo, o 1 tipo 2, com asa dominante 2. Então, ele tem a asa 9 fraca. Outro movimento que ele pode fazer é desenvolver o tipo 9. Aí vê as características boas do tipo 9 e desenvolve. Ela também é um jeito de crescimento, mas a das flechas é mais transformadora. Um jeito muito bom das flechas de fazer
É tipo assim, quando você sabe o seu tipo, você fala assim, quem que é o meu movimento da flecha de, por exemplo, tipo 1. Aí começa a ficar meio melancólico, meio vitimista, e fala assim, o que que será que o tipo 7 faria no meu lugar? E aí ele age e estuda, né, no melhor padrão do 7. O que que o 7 faria naquela dificuldade dele? Entendi. E Entendi. das asas é sempre uma dominante, que aí como seria assim, uma muleta que a gente anda, uma coisa que a gente precisou e a outra que falta. Tá. Deu para É sempre assim, as asas vão ser assim, tipo, eu sou 8, eu posso ter 8 tipo 9 ou 8 tipo 7. isso, e são completamente diferentes. E aí tem a autopreservação, o sexual e o social. Eu tô adorando, gente. Eu já quero botar a pessoa, se vocês querem, botar a pessoa, o tipo dela e o que ela precisa melhorar. Só que vocês vão trabalhar muito, porque tem pouca gente. O pessoal não quis vir, vão perder. Mas é bom que dá para constelar todo mundo. Vamos? Vamos. Larissa, então tira aí o negócio, que agora chegou a hora de trabalhar. Então vamos começar com você, viu, Larissa? Francislene vai poder fazer, Jussara vai poder fazer. Vamos começar com a Larissa. Larissa, entra no seu tipo, tá? Jussara, você vai ser a asa boa dela, né? A asa dominante, ok? Cirlei, você vai ser o que ela não sabe que ela precisa melhorar. Entra, sente. Quer compartilhar, Larissa? Você não quer olhar para Cirlei? Eu não quero olhar para nenhuma das duas. E eu quero puxar ela. Vamos, vamos. Cirlei, o que que você está sentindo? Abre. Não sei. Não sei, ok. A Zilma entra. Você é o não sei da Cirlei. Ai, vai, aqui sou pequena. Vai, Larissa, aqui sou pequena. Larissa caiu, ó. Ai, eu sou só a criança, vai. Intrometida. Sou só uma criança. Ó, vai ser bem bom. O que que você tá sentindo, Larissa? É que não, não é da minha conta. Não é da sua conta? Então Não, olha sou muito para a intrometida. Zilma e para a Cirlei e diz: é, aqui sou pequena. Aqui sou pequena. Eu quis me intrometer. Eu quis me intrometer. Deixa vir, tá emocionada, né? Isso, deixa vir. É uma história da família dela. Hum, Eu deixo isso com vocês. Eu deixo isso com vocês. Agora eu vejo vocês. Agora eu vejo vocês. Jussara melhorou? Não, a minha vontade era tirar ela do lugar, né? Mas aí agora já diminuiu essa vontade. Melhorou, ok. Cirlei, como é que você tá agora? Com dor nas costas. Então se Aqui. curva aqui um pouquinho, se curva. Isso, isso. A Zilma, o que que você está sentindo? Nossa, senti nada. Agora você está bem, né? Agora tá bem. Ok. Vamos rapidinho, hoje vai ser papo, hein? Então, removi todos. Pode ser Vamos eu. fazer. Aqui, pode falar, Cirlei.
Tá ouvindo? Ô, Não, é que eu acho que meu filho vai me ligar, então se eu puder fazer logo, senão eu vou ter que sair. entendi, Tem que entendi. buscar. Então, vou fazer logo porque a gente vai precisar de gente, Silei. Você saiu, lascou. Peraí, corre aí, você. Peraí. Jussara, entra rapidinho aí no seu tipo, ok? Vou botar você aqui, hein, Cirlei? Tá. Trabalhar aqui o máximo possível. Francislene, você é a asa boa dela, tá? Larissa, você é o que ela precisa melhorar. Cirlei, você é o que a Larissa está procurando. Olha para cá, Larissa. Essa Cirlei é o que você está procurando aí. Diga a ela, eu encontrei você. Sim. Como é que você tá, Jussara? No início eu estava assim, meia confusa, né? Não sabia o que fazer. Se eu olhava para um, se eu olhava Confusa. para A vida outra, dela estava perdida, vocês viram? perdida. Aí, quando a Larissa olhou para lá, piorou mais ainda. Aí, quando ela foi, olhou para cá, Francislene, já como é que você melhorou. tá? Eu tô bem. No início senti um peso. Deixa, entrega ele, entrega ele. Isso. Ok? Isso. Tá bem, Jussara? Tô. Ó, é rapidinho. Segura aí, Cirlei. Segura aí rapidinho. A gente precisa de gente. Não vai demorar, não. Eu vou fazer a minha. Pode entrar aí, ó. Quem vai me representar? Cirlei, tu vai me representar. Vou botar a Cirlei para trabalhar. Ok. Ok, você sou eu. E a minha asa. Sou eu na minha asa. Francislene, você. Quer dizer, você sou eu no Eneagrama. Francislene é a minha asa. No A caso, a Shirley, né? Tá. É, Vacilei, é. A Zilma é o que precisa melhorar. A Zilma sob pressão, ó. Lari, você é essa pressão da Zilma. Ai, eu na vida. Fala que a gente não tá te ouvindo. Nossa, é um choque, sei lá. Um choque na bunda, não. Não para. Nossa Senhora! Jesus! Nossa! Ai, ai. Vamos esperar ela acostumar. Diga pra ela, é difícil pra mim. Nossa, é difícil pra mim. O que você tá sentindo, Cirlei? Cirlei saiu na cara de pau. Pronto, eu sou eu. Vamos lá. Ok. Ela voltou. Voltou. Deve ter caído. Rapidinho, Cirlei. Eu entrei aqui rapidinho. Vou fazer você já. Francislene, o que você tá sentindo? Eu senti um leve desconforto nessa região dos olhos. E Larissa também? A Zilma também? Bem, Então, vou botar aqui, ó, Cirlei, você agora é esse desconforto. Olhem para ela, né? Vai ser a próxima. Ok? ô, Fátima, eu não conseguia olhar para a Francislene. Estranho. Olha agora. Não consegue? Diz para ela, é difícil para mim. É difícil para mim.
olhar para você. olhar para você. Eu relaxei um pouco. Então, eu vejo você. Agora eu vejo você. Agora eu vejo você. Agora melhorou. Melhorou? Quando ela falou, melhorou. Eu tava Ah, ficando melhorou aqui com... também a minha bochecha. Vambora, vambora. Muito obrigada, que eu me recolho. Vamos lá. Vamos lá, Cirlei. Viu? Obrigada. Azilma, você entra no seu enneagrama. A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer aqui depois, tá? Cirlei, você é a asa dela. Tá. Jussara, você pode ser o que ela tem que melhorar? Ó, chegou para trás. Jussara com a boca fechada. O que você está sentindo, Jussara, por gentileza? Assim, uma dificuldade de respirar aqui. Tá. Francislene, você é essa dificuldade. Vontade de ficar piscando o olho. Então fica. Tá ardendo as vistas. Fica piscando e diga assim, eu tenho medo. Eu tenho medo. Lari, você é esse medo. Esse sintoma de ficar piscando é medo de ver, tá? Diga, eu tenho medo de ver. Eu tenho medo de ver. Azilma, o que você está sentindo? Tá emocionada? Deixa vir. Cirlei olha para Azilma. Asa de emoção, né, Cirlei? Não pode sentir, né? Aham. Diga para elas, eu não podia ver para não sentir. Podia ver para não sentir. Eu não podia falar. Agora eu posso. Agora eu posso. Tá bem, Cirlei, agora? Cirlei, tá me vindo a imagem de um homem. Você pode, que passa por isso, não sei se é do seu sistema também. Você pode entrar no lugar desse homem? Posso. Entra. O que houve, Larissa? Peso nas costas. Eu Parece tenho medo, diga ele. Eu tenho medo. eu tenho pavor. Tá bom. Azilma, diga para ele, agora eu posso sentir. Agora eu posso sentir. Agora eu posso falar. Agora eu posso falar. Sara, agora eu posso falar. Agora eu posso falar. Francislene, o que você está sentindo? Eu senti que eu tava um desconforto na coluna, principalmente quando a Larissa se movimentou. Então, se curva. Aqui sou pequeno. Talvez alguém tenha dito nesse campo, eu retiro as suas proibições de sentir e falar. Ok? Tá bem, Azilma? Cirlei tá bem? Todos bem? Aham. Aqui eu me recolho. Tô correndo pra gente poder fazer todo mundo. Falta a Zilma e Francislene? A Zilma já foi? A Zilma foi A Zilma agora. já foi, né? Já. Então, Francislene, entra você no seu enneagrama. Vou deixar você descansar um pouquinho, tá, Zilma? Larissa, você é a asa dela, que ajuda lá.
Jussara, você pode ser o que ela tem que melhorar? Francilene tem que melhorar? O que que você está sentindo, Francislene? Um peso nos meus braços. Solta eles. Azima, você é o peso. O que que você está sentindo, Francislene? Melhorou? Melhorou. Diga para ela, agora eu vejo você. Pra Zilma, Agora eu vejo você. eu tentei carregar você comigo, Eu tentei carregar você comigo, mas eu sou pequena. mas eu sou pequena. Agora eu devolvo isso a você. Agora eu devolvo isso a você. Obrigada. Obrigada. O que que você está sentindo, Larissa? Parece, eu tava sentindo de ir. Aí falou isso, falou que eu sou pequena, me deu uma dor de cabeça, como parece que ainda quer carregar, sabe? Fala, é confuso para mim. É confuso para mim. Eu quero carregar tudo. Eu quero carregar tudo. Estou assim, ó, carregando. Coloca um neném aí, Jussara. Já coloquei. Ok. Mostra o neném para elas. Aqui o neném. Francislene, diga, eu paro de carregar esses nenéns por vocês. Eu paro de carregar esses nenéns por você. Eu paro de carregar os mortos. Eu paro de carregar os mortos. Agora vocês podem descansar. Agora vocês podem descansar. Melhorou, Lari? A Zilma tá bem? Jussara tá bem? Sim. Francislene tá bem? Tô bem. Quando a Larissa falou que estava com dor de cabeça, eu senti também. Mas passou? Ah, já viu? Já tá craque, hein? Constelação Express. É, aqui foi rapidinho, mas deu para fazer todo mundo. Lari, muito obrigada. Eu não sei o que que vai acontecer com vocês, mas é bom constelação assim que sai, pum, não dá tempo. Gostei daquele circuito, já sabe como é que eu sou, já sabe Não. por que, né? Eu era assim, mas me podaram, não podia mexer, não podia falar, não podia fazer nada, né? Eu tinha um irmão que era casado pelo irmão mais velho, pelo pai e pela mãe. Meu pai nem tanto, né? Mas a minha mãe. Nossa, Agora você entende a minha vida. nossa, um choque na bunda. Quer Isso parar de gravar? é legal, um choque na mão. Para de gravar? Bom, gente, muito obrigada. Você que está assistindo aí, infelizmente, você vai assistir gravado, vai perder essa oportunidade, mas espero que sirva de conhecimento para vocês que vão trabalhar com isso. O Enneagrama é uma ferramenta sensacional. Lari, mais uma vez, muito obrigada. Jussara, a Zilma, Francislene, e você que está assistindo aí, um beijo. Quer Em falar alguma anexo coisa? vai estar o teste. Em anexo vai o teste. Ai, que bom. Tá? Então, gente, brigadão. Boa noite. Boa noite. Eu estou à disposição se alguém quiser conversar, perguntar, viu? É só chamar. Muito obrigada, Larissa. Obrigada. Um beijo. Amei, viu? Eu Obrigada. também, amei. Beijo.